Fala galera, aqui é Carla Bernardo e eu criei esse canal para mostrar para você que 15 minutos de leitura bíblica diária e uma xícara de chá podem transformar a sua vida. Vem comigo? Livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 26. O Sermão da Montanha sobre o homicídio. Eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo o vídeo já ouviu falar sobre os 10 mandamentos, né? Mesmo quem não é cristão, quem não conhece a Bíblia, já ouviu falar sobre isso. E aqui, esse vídeo e os próximos, né, todos no Sermão da Montanha, Jesus vai começar a trazer uma nova visão sobre alguns dos 10 mandamentos. Ele vai abolir o que existia? Não. A gente viu isso no texto anterior, ainda no Sermão da Montanha, Jesus diz exatamente isso, não vim abolir, mas cumprir. Então, existe uma interpretação equivocada, que se você já viu alguém falando isso, esquece, aborta essa visão da sua mente, porque não existe, tá? O próprio Jesus falou que não veio abolir nada, ele veio cumprir. Porém, como nós estamos vivendo no tempo da graça, o que vai acontecer com a lei aqui? Jesus fala da lei no vídeo anterior, no texto anterior, e agora ele vai começar a dissecar alguns assuntos. No período da lei, era possível cumprir a lei na força do braço. Não tinha o Espírito Santo habitando dentro do homem, né? Então, as leis, elas eram extremamente racionais. Você cumpria os 10 mandamentos com força e dedicação. Porém, agora, no tempo da graça, é impossível cumprir o que Jesus vai ensinar aqui sem a graça. Então, ao contrário do que as pessoas ensinam, que é o tempo da graça, eu posso pecar o quanto eu quiser porque a graça me cobre, é justamente o contrário. Agora, as regras, as normas, elas vão ficar mais apertadas, mais difíceis. Na verdade, elas vão ficar impossíveis de serem cumpridas se não for a graça de Jesus e o Espírito Santo habitando dentro de nós. E é isso que a gente vai começar a ver aqui e nos próximos vídeos. Então, Jesus começa falando sobre o homicídio. Ouvistes, ele está falando do Antigo Testamento, das leis, né? Vocês já conhecem essa regra. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. O mandamento, certo? Mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, desde sempre vocês sabem, não pode matar ninguém. Quem matar vai ser julgado. Eu já falei dessa Bíblia aqui antes, eu uso bastante essa Bíblia para consulta. Ela é Bíblia com texto, o nome. Por quê? Ela aponta os livros de referência daquele texto que você está lendo, onde aquele mesmo assunto também é citado em outros livros da Bíblia, e ela já traz por extenso. Então, no próprio texto ali, já tem os versículos. Então, ajuda muito a gente a estudar e entender referência, principalmente como acontece nesse texto de hoje, que é Jesus, né, o Novo Testamento, o Evangelho, falando de leis e de textos do Antigo Testamento. Então, olha só como que funciona. Vou ler algumas partes que eu achei bem interessantes. A gente tá aqui em Mateus 5, tá? Aqui, 21, que é onde começa o nosso texto. Em preto é o texto bíblico, igual a todas as outras Bíblias. E em vermelho aqui são as referências. O que eu disse, os versículos que tratam do assunto que está sendo tratado aqui no texto principal, em outros livros da Bíblia. Eu descobri essa Bíblia há pouco tempo, e desde que eu comprei, eu trago aqui para mostrar. Eu acho que ajuda muito nos estudos, porque ela já te direciona para o lugar certo. Eu só encontrei essa Bíblia, esse aqui é dividido, né? Evangelhos e Atos. Aí eu tenho a Bíblia das Cartas e Apocalipse. Então, o Novo Testamento tem inteiro nesse processo aqui. E tem alguns livros do Antigo que eu vi na internet, mas eu não comprei ainda. Acho que tem Provérbios, tem Salmos, mas não tem o Antigo Testamento todo, tá? Então, olha que interessante. Jesus está falando sobre o mandamento, né? Não matarás. E aí, aqui ele já mostra pra gente onde estão os textos do Antigo Testamento que tratam disso. Então, em Gênesis 9:6.
Quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida. Tá aqui uma das leis sobre homicídio que Jesus está citando, lá em Gênesis. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Ou seja, a gente não pode tirar a vida de ninguém, porque todos nós fomos feitos à imagem de Deus. É uma rebeldia contra a criação. De novo, falando sobre homicídio em Levíticos 24:17. E aí o texto aqui ajuda a gente. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Ou seja, a pena em Levíticos era pena de morte. Matou, será morto. A gente tinha pena de morte aí pelo mundo, né? Até pouco tempo atrás. Hoje em dia são pouquíssimos países que ainda têm isso. Mas, biblicamente, isso existe. Aí aqui a gente vai ver outro texto falando sobre homicídio. Quem falando? Moisés, em Deuteronômio 16:18. Nomeiem juízes e oficiais de cada um de suas tribos em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Então aqui tá falando de como eram as leis no tempo que Jesus está fazendo ali o Sermão da Montanha. Era essa lei aqui que era seguida. Eu, porém, então aqui ó, ele, né? Porém agora, a partir de agora, eu vos digo que... Então, você tá lendo aqui, não matarás. Você fala, Jesus vai mudar. Mas olha o que ele vai falar. Qualquer que... Esse sem motivo aqui, ó, só tem nessa tradução. Eu fui ler na minha NVI, na NVI não tem o sem motivo. Então, eu não sei se dá pra considerar muito esse pedaço aqui, tá? Mas então, vamos... Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar, ou seja, se irar, né? Contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, se você sentir raiva de alguém, você já se torna réu. Pergunto, é possível passar por essa terra sem sentir ira em relação a alguém? Percebe, como eu disse, agora a lei, ela fica impossível de ser cumprida. Antes ela era difícil, porém, na força do braço a gente conseguia. Agora é impossível. Você tem controle sobre sentir raiva de alguém? Não tem. Então, o que ele tá falando aqui? Todo mundo, em algum momento da vida, vai se irar contra o outro. E aí ele tá falando que isso é o mesmo pecado de homicídio. Quando você sente raiva de alguém, você já está matando a pessoa. E agora? Como é que a gente faz? Percebe que, por essa ótica, ninguém entra no céu? E é isso que Jesus está falando. Vocês não merecem o céu. É só pela graça. Agora, isso aqui significa que, então, eu tô livre para sentir ódio e derramar ira sobre todo mundo sempre, porque a graça me cobre. Não, né? Então, é isso aí. Então, se você está ou já esteve em uma igreja, se você segue algum pastor aí na internet que diz que agora é o tempo fácil porque a graça permite tudo, é o contrário. Agora, muito mais é exigido de nós, porque nós temos a graça e a cruz sobre as nossas vidas, que os nossos irmãos que viveram antes de Cristo não tiveram. Continuando no texto. Qualquer que disser a seu irmão, racá, eu fui pesquisar. Esse racá aqui, ele era um insulto da época. Alguns teólogos dizem que significava cabeça oca, tolo. Talvez como é um insulto, hoje talvez seria idiota, alguma coisa mais agressiva, né? É esse o significado de racá. Então, qualquer um que chamar o seu irmão de tolo, idiota, bobo, será réu do sinédrio. Lembra do sinédrio? Foi onde Jesus foi julgado? Sinédrio era o corpo diretivo, né, da sinagoga. Os líderes, os mestres da lei. Então, se você chamar o seu irmão de besta, você deve ser já julgado lá no sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, se você chamar de tolo, você vai ser julgado pelos líderes religiosos. Se você chamar alguém de louco, você vai ser julgado pelo inferno. Gente, só que eu tava lascada. Quando eu trago a palavra pra vocês, não é porque eu trago a palavra que eu sou perfeita, tá? Então, assim, isso aqui... Como eu digo, a Bíblia ela tem que confrontar a gente, né? Isso me confronta demais.
porque eu sou colérica. Quem entende um pouquinho de temperamento, eu tenho um temperamento colérico. A coisa mais fácil pro colérico é se irar. É a minha luta diária. Quantas vezes eu já não chamei alguém de idiota, de louco? E olha o que a Bíblia vem falando. Como a gente vai conseguir esse autocontrole aqui? Pelo Espírito Santo, gente, não tem outro jeito. Ah, como que eu me encho do Espírito Santo? Quando a gente aceita Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Porém, a gente tem como fortalecer o fluir do Espírito dentro de nós quando a gente se consagra, quando a gente se santifica. E a gente enfraquece o poder do Espírito Santo dentro de nós quando a gente alimenta a carne, quando a gente fortalece a carne, quando a gente vive do pecado. Então, quanto mais você se santificar, buscar a Deus, se afastar das coisas desse mundo, tomar muito cuidado com o tipo de música que você ouve, com o tipo de série que você assiste, as conversas que você tem, com o seu período de dedicação, de busca, de oração, de leitura da palavra, de jejum, tudo isso vai te fortalecendo para que o espírito seja mais forte e aí você não caia nesse pecado aqui. Vamos continuar a leitura no 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta. Então, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha o que Jesus está falando. Que se a gente estiver em rixa, em briga, em pecado com alguém, nem a oferta ele aceita. Deixa diante do altar a tua oferta. Ou seja, ela continua sendo do Senhor, você não vai levar ela embora para sua casa. Deixa ali diante do altar. Porém, você só entrega quando você estiver reconciliado. Quantas vezes, eu vou falar de mim, mas acredito que caiba para vocês aí também. Eu já não dei oferta, não entreguei dízimo, estando com raiva de alguém, picuinha com alguém. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que essa oferta não é aceita. Às vezes a gente fala, eu sou dizimista fiel, porque as coisas não acontecem. Porque você é dizimista fiel, mas tá aqui, ó, com a vida toda calacrada, cheia de rusga, cheia de gente com quem você sente raiva, brigou, não se reconciliou, não pediu perdão. Gente, isso aqui é muito forte. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Então, o que ele diz aqui? Primeiro se reconcilia, depois entrega a oferta. 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça de o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro, e te coloquem na prisão. Ou seja, se você errou com o seu irmão, se você fez alguma coisa de errado, se você pecou, reconcilia-te, para que você não vá para a justiça dos homens. E aqui ele diz, ó, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ou seja, se você for julgado por algo que você fez e você não buscou se conciliar antes, Jesus está dizendo que você vai ser condenado e vai cumprir pena. Deus não vai intervir. Nesse momento, assim, tá passando aquela lista de gente com quem você precisa se reconciliar? Porque pra mim tá. Aqui para os meus estudos, eu uso essa Bíblia, chama Bíblia Anote. Ela tem espaço para anotação na lateral. Vocês sempre me perguntam qual é o modelo, né, que eu tô usando. Para o livro de Mateus, eu tô usando essa tradução aqui, que é a Almeida Corrigida. Nos outros livros, eu uso a NVI. Mas aqui na descrição do vídeo e no comentário, eu vou deixar o link para compra de todo o material que eu uso, de tudo que vocês veem por aqui, em todos os vídeos. Então, facilita a vida de vocês. Se você quiser adquirir algum material desses para estudo, tem o link aqui já para te ajudar. Bom, então eu fiz uma anotação aqui, que eu entendi para hoje, o caminho de cura para a ira, né? Jesus está falando das consequências da ira contra o próximo e dando um caminho para a gente ou fugir disso ou se curar disso, né? Evitar pecar, mas se já pecou,
como sair desse tropeço. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, o que eu anotei? A primeira coisa, não praguejar contra o próximo. Para mim, o desafio já começa aqui. Oh, meu Deus. Né, o que sai da nossa boca é muito importante, muito poderoso, né? Muito se diz aí que as palavras têm poder, e é verdade. Tanto as palavras de bênção quanto as palavras de maldição. 2, depois, né, desse aqui, não praguejar. Não ofertar em pecado. E aí eu acho que isso aqui, ele tá falando de ira, mas eu acho que isso vale pra tudo. Se você está em pecado, não entregue a sua oferta no altar. Resolve o que tem pra resolver e entregue. Também não deixa de entregar para todo sempre. Ah, não, por que você não tá dando dízimo? Porque eu tô em pecado. Não é isso. Conserte-se e mantenha as suas ofertas. 3, buscar a reconciliação. Isso aqui, tarefa do crente, né? A gente tem que ser intencional nisso. 4, entregar a oferta. Reconciliou? Entrega a oferta. Não deixa de ofertar, não deixa de participar, né? 5, fugir, entre aspas, né? Porque não é fugir de não comparecer, mas é fugir desta situação. Fugir de brigas judiciais e buscar resolvê-las como pacificador. Jesus fala que nós temos que ser pacificadores como ele foi, né? Então, a gente tem que fugir dessas situações. É o que ele diz aqui, né? De ser apresentado diante do juiz. Evite essa situação, tente resolver antes que chegue a esse ponto. Como eu sempre digo, o evangelho é indigesto. E aí ficamos aqui com este texto amargo, porém extremamente necessário, e que você e eu possamos aí fazer uma revisão de como a gente tem conduzido, né, o nosso comportamento, os nossos relacionamentos, a nossa conduta, que o Senhor nos dê graça abundante para que a gente se conserte e pare de praticar esse tipo de pecado. Que Deus te abençoe.